pouquinho aqui sobre o Congresso de Berlim, né? Foi um evento extremamente importante para o rumo que a Europa vai tomar, né? Tanto é que depois disso, mais para frente, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Enfim, ocorreu uma série de fatores que tiveram uma importância ali lá atrás por causa desse congresso, por causa do que estava acontecendo no continente naquela época. O Congresso de Berlim foi organizado em 1878, né, num contexto onde o Império Turco Otomano ele estava em decadência, ele estava caindo e as potências da Europa continental eles ficaram de olho em o que aconteceria com aquele vácuo de poder deixado pelo Império Turco quando caísse. E foi aí que então o chanceler alemão Otto von Bismarck ele decidiu reunir as grandes potências europeias da época para definir que seria feito. O seguinte, né, diz um texto aqui pra gente. Os Balcãs eram uma região de intensa diversidade étnica e religiosa, marcada pelo declínio do Império Otomano e pela disputa entre grandes potências como Rússia, Áustria-Hungria e Inglaterra. No Congresso de Berlim, em 1878, decidiu-se o futuro dessa região. Mais longe de pacificar o Congresso, apenas redesenhou fronteiras e reacendeu os nacionalismos, transformando os Balcãs na pólvora política da Europa moderna. O que, como eu disse, culminou na Primeira Guerra Mundial, né? Mas vamos recapitular aqui, vamos falar sobre desde o começo. Então a gente está nesse contexto onde o Império Turco-Otomano ele está caindo, tá? E existe ali uma série de países, uma série de territórios que gostariam de sua independência. Então, são países, são territórios que tinham suas religiões específicas. A gente tinha cristãos ortodoxos, a gente tinha muçulmanos, mas a sua maioria eram cristãos. Cada um tinha o seu interesse, tá? Então, a gente vê que a Europa, ela gostaria que o Império Turco-Otomano sobrevivesse, continuasse, porque serviria como uma barreira, como um tampão contra a expansão russa. A gente vê que a Alemanha queria que o Império Turco-Otomano caísse também, mas ela também estava de olho nos seus interesses, em ser uma liderança na Europa ali e de estabelecer, né, de deixar claro, assim, de manter firme os seus interesses, os seus benefícios e os seus territórios que controlaria. Então a gente teve país ali que teve a sua independência para ficar quieto naquele momento e, ó, te dei o que você queria, não enche o saco, não faz bagunça, por quê? Porque se esses países decidissem se revoltar, se reunir, seria uma bagunça maior para o outro lado da Europa, para a Europa continental. Então, e a Rússia, óbvio, a Rússia estava num interesse expansionista, a Rússia estava crescendo, estava em ascensão, queria é, é, fazer ali a sua manobra política para tentar ganhar mais espaço, ganhar mais força, ganhar mais terra, ganhar mais território e, consequentemente, expandir o seu, o seu império. Tá? Ninguém era santo, todos tinham interesses e assim a geopolítica. O Tratado de San Stefano. Ele vai ser refeito, precisa ser refeito, por quê? Porque a Rússia, ela entrou em guerra com a Turquia, venceu e impôs um acordo desfavorável à Turquia, o que foi uma preocupação para a Europa. Então, e isso é interessante, é interessante até a gente ver isso, porque a comoção da Europa, da Alemanha, da Inglaterra, com esse acordo não foi humanidade, foi questão de interesse também. Bom, esse acordo está muito favorável para a Rússia. Se a Rússia conseguir isso, a gente se vê prejudicado. Então vamos defender o coleguinha ali, porque se a gente porque se ele se ferrar, a gente vai se ferrar junto. Então, foi uma questão de interesse. E aí que o Congresso de Berlim ele ocorre justamente como uma alternativa de propor um novo acordo, a um novo tratado, né, o Tratado de San Stefano, e aí que é feito o Congresso de Berlim. A independência da Sérvia, da Romênia e de Montenegro, a autonomia da Bulgária foi reduzida, então ela foi dividida em duas partes, uma sob tutela otomana e outra sobre
ocidente, né, da Europa ali. Bósnia e Herzegovina ficou sob a administração do Império Austro-Húngaro, né, que hoje é a Alemanha, embora ainda oficialmente otomana. E a Inglaterra recebeu o controle do Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, reforçando sua presença na região ali, né? Então, perceba que ocorreu uma bagunça, né, ali nessa divisão desses países, desses territórios, e todos ali, principalmente, viam seus interesses primeiramente, tá? Depois era ver questão cultural, questão religiosa, questão de, enfim, de onde os povos vinham. Primeiro era os interesses dessas grandes potências. O lado aqui, entre essas três potências, para a gente ter um pouquinho mais de noção sobre o interesse de cada uma delas. O Império Russo. Qual que era o objetivo da Rússia naquele momento? Acessar o Mediterrâneo e, através dos estreitos e pretetorados sobre povos eslavos e ortodoxos. Então, a Rússia era ortodoxa, a Rússia tinha essa familiaridade, essa facilidade, essa identificação com esse povo ortodoxo dessa região. Então, a religião não era um problema para eles. E eram povos eslavos, então tinha essa facilidade também com o povo russo. A Rússia viu uma oportunidade de se colocar como liderança naquele momento e de expandir o seu território. Ponto. Esse era o objetivo da Rússia naquele momento. A frustração, né? Porque a Rússia não conseguiu, não se concretizou com esse acordo de San Stefano. O Congresso desmontou os ganhos de San Stefano, reduzindo drasticamente a influência russa nos Balcãs. Então a Rússia não conseguiu atingir isso naquele momento. E como eu disse novamente, né, pessoal, é impressionante como isso daí teve consequências muito claras com relação à desconfiança da Europa como Europa continental, como agente intermediador, e é muito doido porque a Europa fez muito pior, né? Não é uma questão de humanidade, como eu disse, mas a Europa fez muito pior em outros países. Então, para a Europa, por exemplo, se intrometer com escravidão, com genocídio, com a extermínio de sociedades inteiras na África, deixa quieto, eu vou me meter com isso. Agora, para, tipo assim, se intrometer num tratado que os dois países, o país ganhador e o país perdedor, se não acordaram porque o ganhador impõe os seus termos sobre o perdedor. Mas a Europa se intromete nisso e faz os acordos da forma como ela quer. Áustria-Hungria, que hoje é a Alemanha. Objetivos: conter o expansionismo russo e o nacionalismo que ameaçava seu império multiétnico. Então, a Europa, ela tinha a Áustria-Hungria, ela tinha um império muito grande e com diversas religiões. A gente vê que, tipo assim, não conseguiu manter todos aqueles países no seu entorno, né, no seu território, e perdeu duas guerras posteriormente também. A conquista obteve a administração da Bósnia e Herzegovina, expandindo influência nos Balcãs ocidentais. Então, teve um ganho para a Áustria-Hungria naquele momento, para a Alemanha naquele momento. Ela conseguiu se impor, ela conseguiu atingir os seus interesses, os seus objetivos, e ela teve um papel de protagonismo na região. E o Império Britânico, óbvio, sempre eles. Objetivos: impedir a expansão russa, novamente são dois contra um, né? Muito injusto, inclusive. Tinha que ter mais um país do lado da Rússia aí para contrabalancear, mas eles são assim mesmo. Impedir a expansão russa que ameaçava rotas para a Índia e manter o equilíbrio de poder da Europa. É, enfim, e conseguiu isso, né? Conquista, ocupou Chipre estrategicamente, fortalecendo a posição no Mediterrâneo Oriental. Então, fazendo ali de tudo para que a influência russa ela não passasse dali e fosse cada vez mais para trás.